está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Bom dia, irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o Evangelho do dia, hoje com o casal Silvana e Luiz. Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Silvana e Luiz aqui no canal do Frei Alberto, para mais uma reflexão neste primeiro sábado do mês, dia 3 de junho de 2023, em que a palavra se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículos do 27 ao 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Jesus estava andando no templo, e os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os anciãos se aproximaram dele. Perguntaram: com que autoridade fazes tais coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer uma só pergunta. Respondam-me e eu direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondam-me. Eles comentavam entre si: se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: então por que vocês não acreditaram em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos consideravam João como verdadeiro profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vou dizer a vocês com que autoridade faço essas coisas. Irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje, a Igreja se veste de vermelho para não nos esquecermos do martírio de Cristo. A cor vermelha simboliza o sangue e o fogo da caridade. A cor vermelha também nos faz lembrar dos mártires, que de livre escolha optaram por morrer para a glória do nome de Deus. Celebramos hoje a memória de Carlos Laua e de seus companheiros. Carlos era chefe dos pajens, que serviram na corte do rei Muanga, da Uganda. Este rei perseguia a todos os que convertiam ao cristianismo, decretando pena de morte a todos os que rezassem. Carlos, que havia se convertido ao cristianismo, se apresentou ao rei com o firme propósito de não negar a fé. Mas antes, reuniu-se com outros 21 convertidos e juntos fizeram suas orações. Batizaram os que ainda não eram batizados, preparando-se para um final trágico. Diante da negativa de Carlos negar a Jesus Cristo, o rei ordenou que ateassem fogo no cristão, para que ele morrendo primeiro, os outros tivessem a chance de negar a fé em Cristo. A morte dele foi extremamente violenta e cruel. Atearam fogo em seu corpo de forma lenta, começando pelos pés, para que a morte acontecesse bem devagar. Porém, Carlos em nada reclamava. Ao contrário, ele dizia para o seu carrasco: estás me queimando, mas é como se estivesse colocando água sobre minha cabeça. Eu estou morrendo por amor a Deus, mas fique atento, pois se não te arrependeres, é tu que hás de queimar pela eternidade. Depois foi a vez de seus companheiros, e como não houvesse a negativa deles, todos também foram mortos de forma brutal. Esses cristãos, que tinham a idade entre 13 e 20 anos, foram beatificados em 1920, e Carlos Luanga foi declarado padroeiro da juventude africana em 1934. Em 2015, o Papa Francisco celebrou missa no santuário dedicado aos mártires e, em sua homilia, disse: hoje recordamos com gratidão
o sacrifício dos mártires ugandeses, cujo testemunho de amor a Cristo e à sua Igreja atingiu todos os pontos da terra. Caros, a cor vermelha e o santo do dia nos levam a uma profunda reflexão sobre nosso papel na Igreja. E essa reflexão irá nos levar ao encontro do Evangelho e à leitura de hoje. No Eclesiástico, o autor nos ensina que colocar a sabedoria em prática é não ser confundido. Estendendo nossas mãos para o alto, encontraremos a pureza e não seremos abandonados. Da mesma forma que Carlos e seus companheiros, para não negarem o nome de Deus, abraçaram a morte com serenidade e com fé inquestionável no Mestre, quisera nós também podermos nos entregar ao nosso Criador com a mesma fé nos momentos que formos colocados à prova. E sermos colocados à prova, nem será preciso que seja ateado fogo em nosso corpo mortal. Vamos, nesse momento, nos lembrar e rezar por outros nossos irmãos, que por um motivo ou outro não suportam a dor da prova e desistem de Deus, desistem de levar a salvação que está em Jesus Cristo. Mas e nós? Será que estamos prontos para não deixar morrer o nome sagrado de nosso Senhor? Podemos encontrar resposta para esse questionamento no Evangelho de Marcos. Ele nos conta que, estando Jesus no templo, os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os anciãos questionam o Cristo sob qual autoridade ele pratica as curas, os milagres e ressurreição. E Jesus, como Filho amado enviado para nossa salvação, usa a sabedoria para responder àqueles que o questionavam. Talvez o comportamento daqueles anciãos, doutores e mestres da lei, fosse o mesmo do rei Muanga e de tantos outros hoje, que quando movidos pelo ódio, pela raiva ou inveja, foram questionar o poder de Jesus Cristo, foram também intimidar São Carlos e seus companheiros, para que eles também negassem a fé que depositavam em Deus. Os anciãos, os mestres e os doutores da lei não conseguiram nada com Jesus e nem o rei Muanga conseguiu com os mártires. Será que não tem ninguém nesse momento tentando fazer com que nós neguemos nossa fé na salvação? Alguém nos tentando para desviarmos nossos olhares do Deus vivo? Vamos ficar atentos aos perigos da caminhada e tomar cuidado com as perguntas maldosas que possam nos fazer. E quando esses momentos acontecerem, que nossas respostas sejam cheias de sabedoria, da mesma sabedoria que o Mestre respondeu para aqueles que queriam, com palavras, fazer armadilhas e encontrar motivo para desmoralizar Jesus diante da comunidade. Irmãs e irmãos, Jesus nunca disse que a caminhada seria fácil, mas prometeu que estaria conosco em todos os momentos, até o fim dos tempos. E esse é o alicerce que devemos colocar nossa fé. Assim, a sabedoria estará conosco, para que não caiamos nas armadilhas do inimigo, e assim renegarmos o nome do Santo Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somente assim, como no Evangelho de hoje, que nos conta que Jesus deixou seus inimigos sem resposta, também deixaremos os que esperam que neguemos o Deus vivo sem ação, perante nossas certezas e perante nossa fé.